Graça e paz, pessoal. Nós estamos aqui mais uma vez, glória a Deus por isso, para participar de mais um episódio aqui do Talk. E hoje de um modo diferente, né? Com os nossos membros, com a nossa equipe, que também são muito importantes aqui para trazermos esse conteúdo, né? Esse vídeo para vocês, que primeiramente eu vou apresentar eles, né? Vocês já me conhecem, né? Então vamos lá. Graça e paz, gente. Eu sou o Alexandre. Oi, pessoal, eu sou a Aga. Oi, gente, eu sou a Erika. Ai, gente, eu sou a Ilana. Mas é isso. É muito bom estar aqui com eles, né? Nesse momento de mesa, nesse momento mais íntimo, mais em casa. Mas lembrando vocês que nós somos da igreja IBRP. Estamos localizados aqui na Zona Norte de São Paulo, Brasilândia, Jardim Paulistano. E convido vocês que não têm um ministério, uma igreja, vir conhecer aqui nosso ministério. Vocês serão bem-vindos a estar com a gente, beleza? E como vocês estão vendo, estamos todos aqui reunidos em um momento mais íntimo, em um momento mais na mesa mesmo, em um momento mais em casa, né? Seja como vocês quiserem, para compartilhar aquilo que nós estamos recebendo aqui no templo, aqui na IBRP, pelo nosso pastor Jefferson. E tem nos ajudado em todas as áreas, seja no trabalho, seja na vida espiritual, né? Seja com a nossa família, com os nossos amigos. E por esse motivo, nós resolvemos trazer esse momento para vocês, ao qual nós queremos compartilhar aquilo que nós temos aprendido. E dentre tudo que a gente tem aprendido durante essa longa jornada, até estarmos aqui, nós selecionamos uma pregação que o pastor fez aqui, compartilhou com a gente, e está baseado no texto de João 12, que tem por título Evidências que Jesus está na casa. E eu queria que a nossa colaboradora, nossa amiga aqui, Érica, lesse aí pra gente. Amém. Bora lá. Então, João 12, do 1 ao 8, diz assim: Jesus é ungido em Betânia. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitou dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. E a casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria trair Jesus, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido, o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque ele era ladrão. E ele era o responsável pela bolsa de dinheiro. Costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Ótimo. E dentre esse texto, o pastor ele enfatizou três abordagens, Sim, na verdade, né? Que fala sobre mesa, serviço e o derramar. As evidências ao qual Jesus tem surgido nesse ambiente. Aqui no texto, a evidência que, para mim, na verdade, se torna mais claro, é a evidência onde Marta derrama o perfume e aquele perfume ele se exala, né? Ele surge uma fragrância, creio eu, muito forte, né? Porque quando nós temos algo bom, ele vai exalar, ele vai, como que eu posso falar? As outras pessoas vão sentir. As outras pessoas irão sentir. Então, eu queria que aqui, os meus amiguinhos hoje, né, que hoje eu não tô sozinha, gente, é muito bom! É muito bom! Vamos compartilhar aí, Amém. Vamos ver as evidências que Jesus tem feito, né, Amém. sobre nós. É bem legal, gente, porque aqui na IBRP o pastor ele costuma pegar um texto e aí ele destrincha esse texto colocando alguns tópicos, né? E ele nos dá um norte, então assim, a gente queria falar sobre isso, até para nos dar um norte mesmo sobre o que foi pregado e tentar passar um pouquinho do que a gente aprendeu para vocês, tá? Não somos teólogos, não estamos aqui para falar de teologia, estamos bem longe disso, mas vamos falar um pouco das nossas experiências e o que essa palavra nos trouxe. Eu vou pedir ali para o Alexandre abrir o texto aqui para ficar mais fácil para a gente, o tema, os tópicozinhos, que aí fica mais fácil para a gente poder falar. Pronto. Vai passar aí na tela pra vocês. Bom, gente, assim, o que me chamou muita atenção, vou falar primeiro aqui, é Maria, né? Ela derramou o perfume ali aos pés de Jesus para lavá-lo.
E quando ela fez isso, a primeira reação foi de Judas, quando ele já, por que você está fazendo isso? Perfume muito caro e tal. E eu me lembro que até na célula, quando eu compartilhei essa palavra, eu assimilei algumas coisas, né? Então assim, uma das coisas é, quando a gente tem uma atitude de evidenciar que Jesus está na nossa casa, muitas vezes as pessoas que não estão no mesmo momento que a gente não vai entender. Então o primeiro ponto é esse. Maria ali, ela viu que Jesus estava na casa, ela viu a importância que tinha Jesus e ela quis evidenciar aquela presença na casa dela. E a primeira reação de Judas, que não estava na mesa de sintonia, foi criticar. Você tá doida? Que é isso? Então assim, eu até usei um exemplo, eu gosto muito de perfume, né, particularmente. E pensa aí, você vai lá e compra, sei lá, um perfume importado aí super caro, sei lá, R$700. E a Ilana vai na casa de vocês, e aí a Ilana fala, eu quero que você jogue esse perfume aqui no meu pé todinho, no frasco. E às vezes é um frasquinho pequeno, né, tipo assim, esses perfumes importados às vezes é 30 ml e é caríssimo, né. Aí tipo, você vai falar, Ilana, você tá maluca, não te empresto nem pra você passar quanto mais jogar no seu pé. Então assim, quando a gente evidencia que Jesus está na nossa casa, a nossa atitude tem que ser diferente do que com todas as outras pessoas, porque é Jesus quem está na casa. Vou passar com meus coleguinhas, depois eu volto aqui para falar. Até puxando um pouco do seu gancho, Érica, é até uma evidência de que Jesus não está na casa, a atitude de Judas. Verdade, né? É verdade. Que é justamente aquele que logo depois ia atrair Jesus justamente por dinheiro. Sim, Né? Ele traz e coloca ali como se ele fosse uma pessoa comprometida, que pensa nos pobres, mas na verdade o coração dele ali na frente mostrou que ele estava preocupado com o valor daquele perfume. Sim. E não necessariamente com os pobres, né? Como ele colocou ali. E Jesus, conhecendo, né, o nosso coração, né, acaba falando para ele, não se preocupa com os pobres, que esses daí até os dias de hoje tem e vai continuar tendo. Né? Mas eu, Jesus, eu não estarei com vocês ali na frente. Então é bem interessante esse contraposto, né? Sim. Totalmente oposto daquilo que Maria, Lázaro e Marta estavam fazendo. Cada um trouxe ali a forma de se expressar, de mostrar as evidências de que Jesus estava naquele lugar, e Judas no sentido totalmente contrário. Sim, né? E ali na frente a gente viu que ele... qual que foi o fim dele, né? E é interessante, a gente falou pra caramba, vocês sabem, né? É interessante isso aí quando a gente não sabe. É que abriu a minha mente, porque assim, por exemplo, era a mesma presença. Então a gente precisa pensar sobre isso. Era a mesma presença, mas as pessoas estavam vivendo momentos diferentes. O texto fala, Judas, ele estava preocupado com a bolsa que era ele que cuidava. Então ele queria o quê? Que os 300 denários entrassem na bolsa para que ele, pegasse para ele. Então a presença de Jesus estava no ambiente, as pessoas estavam no ambiente, mas elas viviam de forma diferente. Então acho que isso precisa nos levar a pensar, porque às vezes a gente está no ambiente espiritual, ou até na nossa casa, ou até na igreja, e aí as pessoas elas contam muitas experiências pra gente. Eu senti a presença de Deus, eu vivi uma experiência com Deus, eu tive um momento com Deus, e você não consegue viver aquilo. Aí você começa a se perguntar, o que está acontecendo? Por que eu não estou conseguindo sentir isso? E às vezes é o momento que a gente está vivendo. Então a gente precisa pensar que Jesus ele está na casa. Que Jesus ele está presente aqui agora, ele está presente nos cultos, ele está presente no nosso lar. E às vezes a gente não está no momento certo para viver essa experiência, para evidenciar que Jesus está na casa. Isso vai muito das nossas ações, né? Sim. Quando Jesus ele está, há evidências, não tem como. Porque aqueles discípulos, quando Jesus estava ao caminho de ser crucificado, as pessoas identificaram ele porque eles eram parecidos com Jesus. Olha, você fala como ele, você se veste como ele. Então, quando Jesus passa, quando Jesus está, algo vai evidenciar que ele estava ali naquele local. E as nossas ações falam muito, fica muito, né, a quem nós temos servido, né, a quem tem nos orientado. E a maior e melhor orientação é aquilo que nós buscamos em Cristo, porque Cristo é a nossa perfeição. Né? Nós estamos em um processo, em um caminho de santificação, na verdade. E para que as nossas evidências surjam, nós precisamos buscar mais dele, nos alimentar mais dele. É muito fácil, né? Na verdade, entrando nesse quesito de Judas também, é muito fácil a gente evidenciar Jesus quando tudo tá legal, né? É verdade. Né? Quando tudo tá muito bem. Porque Judas, ele estava em outro momento. Judas não estava legal. Judas
era um dos discípulos, Judas, andava com Jesus, mas só que ele ainda não tinha se absorvido realmente do Cristo. Ele ainda não deixou o seu eu, né, aquilo que o dominava, que era valores, que era esse sentimento de adquirir, e para que Jesus realmente mudasse quem ele era. Infelizmente, né, eu gostaria muito que Judas tivesse, né, aqui a decorrer numa história diferente pra gente, mas a gente vive isso também, né? Quantas vezes nós estamos mesmo na presença do Senhor ou não, estamos com o Senhor e não deixamos o nosso eu morrer para que as evidências que Jesus está com a gente sejam visíveis, né? Sejam visíveis, né? Porque para as evidências de Jesus surgirem, refletirem nas outras pessoas, para que as pessoas possam sentir esse perfume, nós precisamos muito quebrar o nosso eu, quem nós somos, as nossas razões, as nossas emoções, e não é fácil, né? Não é fácil. E é interessante você falar a respeito disso, porque assim, muitas vezes a gente escuta uma palavra dessa, e aí a gente fica pensando, poxa, mas como é que eu estou evidenciando que Jesus está comigo? Sim. E tudo mais. Uhum. E eu costumo falar muito isso. Nós temos o costume de esperar algo muito transformador, assim, uma evidência extremamente visível, que todos percebam. Só Sim. que é uma coisa tão mais simples do que a gente imagina, porque você falando eu me lembrei, e isso já deve ter acontecido com vocês, eu já ouvi muita gente falando isso, Sim. que simplesmente na forma de você agir, na forma de você se comportar em determinados locais, já evidencia que você é diferente. É verdade. Quando eu era adolescente, que já faz um tempo... Faz mesmo, hein? Não, Meu Deus do céu. Não faz tanto tempo assim, por favor. Eu trabalhava em um restaurante, eu tinha meus 14, 15 anos. Sim. Era quase trabalho escravo, né? Meu Deus, é mesmo? Mas... Deleta. Eu trabalhava num restaurante e um determinado dia uma pessoa me abordou e falou, não me conhecia, não me conhecia, falou assim, poxa, você tem um negócio diferente. Não sei, eu olho pra você assim, eu vejo, você não é igual, você não é igual a todo mundo. O que você tem de diferente? E naquela época eu não consegui entender. O pessoal falou, você tem um brilho diferente, o seu rosto é diferente e tal. E eu não consegui entender. E com o passar do tempo, você começa a perceber. São evidências, entendeu? São evidências simples do dia a dia que demonstram que você é diferente, que Jesus está na sua casa, que você realmente deu lugar para Jesus entrar, né? E falando sobre Judas, a gente entra naquela questão que todos teve oportunidade, todos têm a oportunidade de evidenciar, de dar abertura para que Jesus entre na nossa vida. Mas, infelizmente, nem todos, né, vão seguir a Jesus, vão aproveitar as oportunidades que Jesus nos dá, né? Então, é bem interessante essa parte, esse contraposto de Judas nesse cenário, né? Num cenário onde todo mundo ali estava da sua maneira evidenciando a presença de Jesus, e Judas totalmente contrário. Então é bem interessante esse tema, né? Esse ponto de Judas, né? O contraposto de Judas com o resto do pessoal que estava ali na Não hora. que a atitude de Judas seja importante, gente. Pelo amor de Deus, hein? A gente só quer explanar e dizer que muitas das vezes a gente acha que o válido somente a Marta que derramou ali, né? Para lavar os pés de Jesus, o perfume e tal. O que me leva a pensar também é que nunca é tarde, velho. Nunca é tarde pra você falar assim, meu, aqui Judas infelizmente teve um destino que era necessário para se cumprir, né, naquele momento, mas hoje nós temos essa história de falar assim, velho, não estou evidenciando que Jesus está aqui, que Jesus está na minha vida. Eu não sei qual a parte que talvez nós, ou quem está assistindo, precisa trazer a memória, abrir uma chavinha e falar assim, velho, qual será o aspecto, o ambiente, seja no trabalho, seja na minha família, seja no relacionamento com os meus amigos, que eu preciso evidenciar que Jesus está comigo. É uma É interessante isso que vocês estão falando, porque, assim,
a gente entende, como já foi dito aqui, né, que todos estavam no mesmo ambiente. Sim. Então, não era nem na presença de quem você estava, mas o que você estava fazendo ali naquela hora, sabe? Onde estava o seu coração, onde estava a sua intenção, os seus sentimentos. Então, assim, Jesus estava ali como todos, junto com todos. Judas também estava ali junto com todos, mas Judas estava pensando de outra forma, com o coração em outro lugar. Então, quer dizer, nem sempre é o lugar onde você está ali. Não é que não tem Jesus ali onde você está, mas sim onde está seu coração. Você está com o coração ali em Cristo? Porque se não tiver, Jesus pode estar do seu lado. E acontecem milagres, acontecem maravilhas e você não vê, simplesmente porque o seu coração não está ali. Então, parando para pensar em tudo isso de Judas, eu acho que é essa reflexão que fica. A gente pode estar no lugar certo, a gente pode estar do lado de Jesus, mas o que a gente está fazendo com isso? Se o coração não estiver ali, né? Então, Exato. Se o coração não estiver E isso que a Agatha falou é muito interessante em relação ao coração, né? Porque quando o pastor ele trouxe esses três tópicos pra gente, é interessante porque a gente às vezes fala assim, nessa área aqui eu tô legal. Então tá tudo bem, mas nessa área aqui eu já não consigo mudar. E na verdade essas palavras elas são bem confrontadoras a nós. E aí, gente, é isso, né? Jesus ele nos quer por completo, não só em alguns pontos, né? E aproveitando, eu já queria que a gente fosse para outro tópico. Eu acho que tem o derramar, nós falamos um pouquinho, tem o serviço, né? E o outro qual é? Mesa. Legal. Quando o pastor estava pregando, eu particularmente pensei sobre algumas coisas da minha vida, né? E aí, gente, pegando esses tópicos, né, que nós tivemos, ouvindo a pregação, não sei se vocês também fazem isso, né? Mas às vezes eu ouvindo a pregação, eu começo a, naquele mesmo momento, já começar a fazer uma analogia com o que eu estou vivendo, né? E o Alexandre falou uma coisa muito interessante quando ele disse que estava lá, tipo assim, no restaurante e tal, e que às vezes Deus se manifesta de uma forma simples. De uma forma simples, ele vem falar com a gente, às vezes a gente não entende. Então, os meus pais, eles não são da igreja, né? Eu vou compartilhar essa experiência com vocês, falando um pouquinho sobre o exalado perfume, né? Que é o derramar. Por quê? Eu sempre imaginei que a minha vida, Jesus na minha vida, seria manifesto para eles de uma forma muito extraordinária, né? Então eu falava, não, que eu vou fazer uma coisa no lar, chega lá, Deus vai me dar uma visão e eu vou falar. Aí eu imaginava que fosse assim, né? E eu até muitas vezes questionava Deus, falava, Deus, por que o Senhor não me avisou de algumas coisas que aconteceu dentro da minha casa? Para que eu pudesse evidenciar que o Senhor é o Senhor dos senhores, sabe assim? E eu fazia meio que essas coisas. E aí um dia eu tava no culto, era um culto de domingo, e aí a minha irmã me ligando insistentemente, e eu desligava, ela me ligava, eu desligava. Aí ela começou a ligar várias vezes, assim, acho que umas 5, 6 vezes, e ela sabia que eu tava no culto. Eu achei estranho, eu falei, o que tá acontecendo? Mas beleza, o culto tava quase acabando, acho que era umas 8h25, ali já tava acabando. Quando eu saí do culto, eu liguei pra ela, falei, e aí o que aconteceu? Ela falou, teve uma briga aqui em frente em casa, e tá todo mundo bravo, tá todo mundo discutindo, tal, não sei o quê, e corre pra cá e tal. Aí eu cheguei lá, e assim, eu, antes de entrar pra igreja, eu ainda tenho alguns picos assim, que eu sou um pouco nervosa e tal, mas o Senhor, ele tem me controlado muito nessa área. E quando eu cheguei lá, eu já cheguei assim, em paz e tal, aí conversei bastante com a minha mãe, porque ele já tava me nervando, eu vou falar, que eu não sei o quê, que não sei o quê. Aí eu conversei bastante, falei, mãe, calma, tal, não sei o quê. Aí eu fui, naquele momento, muito tranquila, e aí no outro dia, minha mãe, ela falou, né, ela falou, nossa, Érica, que bom que você tava aqui, porque ia dar uma confusão maior e tal. É só Deus mesmo pra te dar essa calma, porque eu já sei que você é nervosa. E aí no outro dia chegou uma moça lá também, do quintal da minha mãe, que ela é cristã. Ela me chamou, tá na casa da minha mãe, ela me chamou lá no portão. Aí ela falou, Érica, eu queria falar com você. Aí eu fui, ela falou, toma cuidado com a situação que tá acontecendo, porque aqui é espiritual. Isso aqui que aconteceu ontem aqui, porque ela tava lá, né? Sim. Isso que aconteceu aqui ontem é espiritual. Então, fala pra sua mãe, pra sua irmã vigiar, porque é espiritual. E eu soube que você entendeu bem o que aconteceu. Então assim, naquele momento, com uma atitude muito simples, que pra mim era normal, eu cheguei, apaziguei e tal, Jesus ele foi evidenciado e o perfume exalou tanto que até a vizinha entendeu o que estava acontecendo. Então essa é a minha experiência com o derramar, que eu queria compartilhar com vocês. E na verdade, o momento que Jesus estava aqui era simples. Porque era dentro da casa, um lugar onde não tinha exposição. Um lugar íntimo, não era um lugar tipo dentro da igreja ou em um estabelecimento assim onde vai proporcionar algo muito grande, não, era no simples mesmo. Jesus, a primeira manifestação do Senhor, na verdade, é ao nosso derredor. Porque se as pessoas que estão com a gente, que convivem, que sabem exatamente quem nós somos, não evidenciar Jesus em nós, você acha que as pessoas que mal nos veem vão evidenciar Jesus? Porque é muito fácil eu chegar assim, Érica, eu não tenho um contato com
com você e falar assim, eu vi Jesus em você, velho. É muito fácil. Porque às vezes a gente acha as ações boas baseadas em Jesus, mas tem pessoas de coração bom, né, assim, que não necessariamente seguem a Jesus. Existem pessoas assim. Mas só que quando nós estamos dentro do nosso conforto, onde as máscaras, na verdade, são corrompidas, né, são assim, tipo, não tem máscara, né? Não tem máscara, ali sim tem que evidenciar Jesus. E usando, assim, o exemplo da Érica, na hora que ela estava falando, me trouxe também a memória de algo, porque quando nós queremos que as evidências que Jesus está conosco surjam no meio da nossa parentela, a gente fala assim, preciso mostrar para esse povo, né? Às vezes a gente fala assim, esse povo não tá vendo que eu tenho Jesus, esse povo não tá vendo. E exatamente, né? Quando nós recebemos Jesus, porque eu acho que isso é o ato, Jesus está aí, né? Jesus está conosco. E como já foi falado, de receber realmente o fato de Jesus, para que provar que eles estão, na verdade, né? Eu sempre conheci Cristo, né? Desde os meus 4 anos de idade. Mas aconteceu um fator na minha vida que fez realmente seguir a Cristo, né? Que foi a perda do meu esposo. E eu não tenho vergonha nenhuma de compartilhar e falar que eu sigo Jesus desse fato então, deste momento então, há 7 anos. Eu sei o que é seguir a Cristo, eu sei o que é tentar mostrar as evidências que Jesus tem, né, feito na minha vida. E quando a gente tá assim, eu não sei vocês, gente, mas não sei se a família de vocês é diferente, mas quando eu moro assim no meio de muitos parentes, né, na verdade, e quando a gente tá muito íntimo, as nossas ações falam muito alto, velho. Porque a gente, como eu falei aqui, não tem máscara, não tem filtro, né? Eu não consigo poldar. E nessa época eu não tinha Jesus, então assim, as minhas ações eram totalmente ao contrário de Jesus, tipo, pessoa estourada. É minha razão, eu falo mesmo, eu tenho que falar, porque eu tenho que... Então, a gente não tem aquele... A gente não é ponderado por Jesus, filtro, né? Não tem filtro, mano, não tem nada. Enfim, e as pessoas tinham esse olhar para comigo que não evidenciava nada de Jesus. Não voltou no nosso Jesus, velho. Essa é a verdade. Não tinha evidência que Jesus estava com ele. E, tipo, eu me coloco assim, falo assim, não tinha evidência. Mas só que aí aconteceu um fato que talvez seja simples, né, assim, compartilhando assim com vocês, mas que na época, falou assim, velho, agora eu sei que realmente Jesus está sendo evidenciado por mim. E sempre, quando nós decidimos seguir a Cristo, nós somos muito apontados, não é verdade? Sim. Tipo assim, porque as pessoas querem perfeição. As pessoas querem perfeição. Então, tipo, ela acha uma ação sua e fala assim, velho, você não é cristão. As pessoas querem perfeição e nós somos humanos, tentando buscar a perfeição em Cristo, enfim. E eu sempre fui muito criticada. E chegou um fato, né, que aconteceu na casa da minha sogra e eu moro em cima da minha sogra, né, então eu estava na casa dela nesse momento. E a gente conviveu muito. E eu desci pra casa dela. Aí nós conversando, ok, tudo. E de repente ela falou assim, pra mim, olhou pra mim assim, e falei, oxi, o que foi? O que tá acontecendo? Eu fico olhando pra mim, né, tipo, do nada. Ela falou assim, você tá diferente. Você tá muito diferente do que... Eu falei, como assim diferente? Eu sempre fui linda, brincadeira. Como assim diferente? Ela falou assim, eu não sei explicar. E na hora, tipo, foi como um estalo assim pra mim, sabe? Eu falei assim, ela já não me vê como ela me via antes. Legal. Então, eu falei assim, é só Deus. Sim. É só Deus que muda a nossa essência, molda o nosso caráter. As nossas ações começam a ser diferentes. Sim. E eu não sei qual foi, onde ela viu, mas eu sei que ela evidenciou que Jesus trouxe a mudança pra mim. E sabe o que é interessante? Porque às vezes a gente quer que alguém veja, né, Jesus na gente.
E aí a gente acha que tá abalando, tipo, começa a fazer coisa. Não, pessoal, alguém tem que ver que Jesus está aqui em mim, vou fazer um negócio. Tem que fazer uma coisinha aqui. Só que Jesus, ele sempre se manifesta das formas mais simples possíveis. E naturais. Exato. Tipo, quando a gente não tá fazendo nada aos nossos olhos, é que alguém nota. Então, quer dizer, não precisa de uma forcinha, não precisa de algo que a gente faça. A gente não tem que ajudar Deus nos processos que Ele tem na nossa vida. É só a gente deixar acontecer que acontece. Isso é muito interessante. É porque Cristo tem que ser algo natural nas nossas vidas. Exato. Cristo não tem que ser um elemento ao qual eu tenho que adicionar. Não. Cristo tem que ser a essência da nossa vida. Então, quando ele começa a ser a nossa essência, é natural. As nossas ações começam a mostrar, que fala assim, rapaz, você tá diferente, hein? É verdade. Eu queria, nesse mesmo time, né, eu queria trazer um assunto aqui, talvez um pouco, não digo polêmico, mas como eu aprendi, tá? Essa é a minha experiência. Eu cresci e fui ensinado que você evidenciar Jesus, você evidenciar Deus na sua vida, estava totalmente ligado com batismo com o Espírito Santo, né? Com aquele movimento dentro da igreja e tudo mais. E assim, eu cresci, fui ensinado dessa forma e demorei muito até conseguir entender como um ensinamento, eu não digo um ensinamento errado, mas eu digo um ensinamento um pouco distorcido, te faz demorar tanto para evoluir, vamos dizer assim, para evoluir, porque até a minha juventude eu entendia dessa forma. Nunca fui essa pessoa do movimento e tudo mais, nunca fui. Então até a minha juventude eu mesmo me questionava. Eu ficava pensando, falei, caramba, Deus, tipo... não roda no pulo. Não dou cambalhota, entendeu? E aí eu ficava me perguntando, falava, será que tem uma coisa errada comigo? Não. Né? E quantas pessoas não Tem tem esse mesmo pensamento, esse mesmo questionamento? Verdade. Né? E aí, com o tempo, né, você vai amadurecendo, mudei de ministério e tudo mais, aí você começa a entender, a ouvir uma forma diferente. Uma forma mais clara, né? É uma forma mais clara, mais simples, diria até mais simples. Verdade. A forma que nós somos ensinados é uma forma muito simples, sabe? Eu escuto muito isso aqui dentro da nossa igreja. Jesus é simples. Né? Jesus é simples. É a gente que às vezes quer ficar enfeitando e tudo mais, e não é assim. Né? Então, comecei a entender que as evidências de Jesus na nossa vida é o que você falou, é esse cara, alguém que você convive e fala, você tá diferente, entendeu? E você não precisa estar lá, As maneiras que Jesus é evidenciado nas nossas vidas é diferente. Sim. É conforme o nosso dia a dia, né? Conforme a nossa vida secular, porque nós somos um corpo, nós somos irmão em Cristo, mas cada um tem a sua rotina, tem as coisas que precisa ser evidenciado. Porque as coisas que são mais gritantes em nós é onde precisa haver evidência. Né? Cada um tem uma personalidade. Da Érica foi a questão do controle, do domínio. Então era necessário que as pessoas vissem essa evidência, né, de Jesus. O Alexandre cresceu no berço evangélico, mas só que de um fato, como ele compartilhou com a gente, ele não conseguia, e para vocês verem como é interessante, ele cresceu achando que o movimento era evidência de Jesus. Mas só que aos 14 anos, evidenciaram Jesus na vida dele. Mas só que foi imperceptível. Foi ofuscado. Você vê, né? Caramba, você viu o link que a galera faz? Essa é terrível, essa é terrível. Não, mas é verdade. Isso é um fato que a gente acaba percebendo agora. Eu acho que você só percebeu isso agora também. Sim, muito depois. Agora também não. Mas agora você tá merchando. Não, tem podcast. Mas depois, com certeza. Não, porque, como é louco. O Alexandre, assim, falou algo muito, muito interessante e nós temos falado, né? Interessante aqui. Mas só que o fato de receber algo que bloqueia, você deixa de viver muitas coisas extraordinárias diante de Deus.
Mas graças a Deus que você foi alcançado. Amém. E assim, o legal, gente, que a gente tá fazendo isso é justamente por isso, porque essa palavra foi muito... nos trouxe muito alimento, nos ensinou muito, e daí a gente queria espalhar isso, porque talvez você, como o Alexandre, não é essa pessoa que está ali envolvida no movimento e até hoje talvez acha que... Se questiona, será que eu não estou evidenciando Cristo na minha vida e tal? Mas é isso, evidenciar Cristo é nas pequenas atitudes, é nos pequenos movimentos que a gente consegue exalar o perfume de Jesus. A luz sempre vai ser maior. Sempre vai brilhar na escuridão. Sempre. E que nós possamos sempre evidenciar Jesus. É Sim. lógico que cometeremos falhas, Sempre. mas que nós possamos nos redimir, né? Falar assim, Senhor, olha, não estou exalando. Né? É. De reconhecer que... Enche meu frasquinho de novo, que eu preciso... Tá faltando evidência. Precisa exaltar. E a todo tempo a gente precisa mesmo, porque aqui nós somos referência de Cristo, Muito né? bom. Nós estamos aqui para alcançar outras pessoas. E as pessoas naturalmente vão nos olhar como espelho. Falar, velho, eu preciso viver isso. Eu preciso também ser diferente. E que nós possamos ser diferente, que você Amém. também possa ser Amém. diferente. Tenho certeza que isso não está só a nós, está aí para todos. Gente, foi muito bom. Show. Obrigado vocês por estarem aqui comigo, Top, velho. top. Muito bom. Olha, e comenta aí, fala assim, quero de novo, porque esses meus amiguinhos aqui, Vamos ver. Vamos meu, ver. foi muito bom, muito gostoso, e é sempre bom falarmos da palavra do Senhor. Sim. E para vocês verem como é importante, nós temos um lugar onde nós recebemos direção. E talvez você fale assim, meu, do nada esse povo falou, não é do nada. Nós estamos aqui sendo alimentados, por isso que é muito bom você estar num templo, estar num lugar onde te leve a Cristo, porque Cristo torna a nossa vida totalmente diferente. Então, talvez não seja na nossa denominação, talvez você não tenha a possibilidade de vir aqui na IBRP, mas procure uma igreja, velho. Não deixe de buscar a Cristo. Se você não pode ir à igreja, busca a Cristo dentro da sua casa mesmo, sabe? Cristo está aí, ó. O véu foi rasgado, você tem livre acesso para falar com o Pai. Se você inclinar seu coração e falar assim, olha, eu preciso evidenciar, eu preciso ser diferente, eu preciso exalar um perfume ao qual eu não estou acostumado a exalar. Aí Jesus vem sobre a sua vida e te torna diferente. Então, é isso. Muito obrigado. Deus abençoe vocês aqui por nos aturar, nos ouvir e continue ouvindo. Aqui nós estamos no começo, na verdade, de um projeto. Estamos há pouco tempo aqui fazendo esses programas, episódios, né, aqui no Talk. Nós estamos numa evolução, né? Tudo começa na simplicidade. Verdade. Nós não tivemos o recurso para começarmos grandiosamente, mas o que nós recebemos aqui não pode ser mostrado somente na grandiosidade, como na nossa vida. Não foi algo grandioso, foi algo simples. É isso aí. E nós queremos transmitir isso para você, mas com o tempo, com a ajuda dos nossos patrocinadores que Deus tem Tem enviado, novidade vindo aí. que Deus tem enviado pra gente, a gente tá cada dia evoluindo. Amém, glória a Deus. Né, para que a palavra de Deus seja lançada na vida de vocês de forma mais agradável. Né? Mas que essa limitação que a gente tem não impeça você de assistir esse talk aqui, essa conversa e todos os outros que nós fizemos também. E eu quero aqui que os meus amiguinhos falem sobre os nossos patrocinadores, que tem sido assim, muito importante, né, nesse momento e será continuamente importante A aqui. menina do marketing Fala, amiguinha, fala. Deixa eu pegar minha cola aqui, peraí, pessoal. Ó, a gente vai agradecer hoje. A gente também vai mostrar ali pra eles, pros telespectadores, Mostrar o quê? os patrocinadores. Não vai dar pra eles verem, eu acho. Vou colocar aqui, pessoal, mas acho que vocês não vão conseguir ver. Então eu vou ler, mas de qualquer forma a gente vai colocar o link de cada um aí no vídeo. Então vocês podem seguir, rede social, enfim. Nós queremos agradecer Delícias da Mi, a Carts, né? A Delícias da Mi, ela faz lanche, coisas de festa. A Carts é muito bom, maravilhoso. Temos o Acarts também, né? Que é personalizado, então caneca, azulejo, camiseta, tudo que você precisar. Bíblia. Tipo essa aqui. Isso aqui, ó. Isso daqui, ó. Temos o DIG Comunicação Visual, então tudo que é plotagem, adesivo, tudo que envolve também. E o HS Pintura e Construção. Então o nome já fala, né? Tudo que envolve construção, pintura. São esses os nossos patrocinadores. Nós queremos agradecer imensamente a eles, porque, como a Ilana falou, é o início de um projeto
E a gente tá apostando a luta, a gente vai apostar a vitória, em nome de Jesus. Amém. E é isso, somos gratos a Deus pela vida de vocês. E a Bíblia fala que melhor é abençoar do que ser abençoado. Então vocês estão nos abençoando e glória a Deus pela vida de vocês, que o Senhor recompense milhões e milhões de vezes mais. E você, que é empreendedor, que fala, não sei onde aplicar o meu dinheiro, sei lá, CDB tá baixo, CDB tá baixo, enfim, aplica na obra do Senhor, que eu tenho certeza que a recompensa vai ser muito maior que qualquer juros do mercado. E o que você vai receber é muito grande, é muito maior. Amém. Nós cremos nisso, nós cremos nisso. E queremos também lembrá-los de seguir, É verdade. né? Comentar, compartilhar, Sim. seguir as redes sociais que vão aparecer aí na descrição do vídeo. Sim. Então segue lá, dá uma força aí pra gente, pra que alcance outras pessoas, né? Porque isso depende da sua curtida, né? Do seu comentário, pra gente poder alcançar outras vidas, tá bom? E você também, pessoal, que de repente é da igreja, sei lá, tá ouvindo esse vídeo e acha que deveríamos falar sobre alguma mensagem que marcou a vida de vocês, quiser colocar na descrição, essa palavra que o pastor pregou, tal, acharia legal, acho que vai alcançar algumas vidas, algumas almas, podem comentar aí. Quem sabe não sai um quadro daqui, né? Aí, ó, Quem sabe. E é isso, e assim, isso que a Ilana falou, não sei se faz muito sentido pra todos, compartilhar, seguir, mas assim, pode parecer um movimento pequeno, né? Mas muitas vezes o que você posta no seu status impacta muito mais pessoas do que você imagina. Então faz isso, não custa nada, compartilha, curte, segue e muitas vidas vão ser alcançadas em nome de Jesus. E não podemos encerrar esse vídeo lembrando vocês do nosso propósito Isso aí. aqui da IBRP, o que tem nos guiado numa direção clara e objetiva, que é amar a Deus, amar